Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 10 de maio. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, decide que as investigações envolvendo os ataques do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas e sobre uma suposta atuação de milícia digital contra a democracia devem ser feitas em conjunto. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Ministro Dias Toffoli determina que a PGR informe os desdobramentos da denúncia contra ex-ministro da Educação por suposto crime de homofobia. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decreta a prisão preventiva de delegada que teve R$1.800.000 em espécie apreendidos dentro de casa. E ainda, Conselho Nacional de Justiça e presidentes dos tribunais superiores assinam termo para a consolidação do Banco Nacional de Precedentes. O ministro Alexandre de Moraes determinou as apurações sobre os ataques do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas em uma live e sobre a suposta atuação de uma milícia digital contra a democracia devem ser feitas de forma conjunta. Ao vivo, a repórter Viviane Novaes tem os detalhes para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o ministro tomou essa decisão depois que a Procuradoria-Geral da República defendeu que é imprescindível juntar as duas investigações antes de decidir se denuncia ou não o presidente da República. De acordo com Alexandre de Moraes, os inquéritos foram instaurados depois de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação e financiamento e político com a nítida finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Viviane, o ministro Alexandre de Moraes também negou 2 recursos sobre milícias digitais, não é isso? Você tem mais informações para trazer para a gente? Sim, William, são 2 recursos sobre uma mesma decisão do próprio ministro, a de arquivar o inquérito dos atos antidemocráticos e de determinar a abertura do inquérito que apura a atuação de milícia digital contra a democracia e as instituições. Esses recursos foram apresentados pela deputada federal Bia Kicis e o empresário Luiz Felipe Belmonte, vice-presidente do Grupo Aliança pelo Brasil. O ministro Alexandre de Moraes disse que há previsão legal para a abertura de inquérito por ofício, ou seja, por iniciativa própria. Também afirmou que não se pode recorrer a uma decisão judicial que determina arquivamento de notícia-crime, acolhendo o parecer do Ministério Público de que não há elementos mínimos de prova dos crimes noticiados. William. Obrigado pelas informações, Viviane. E o ministro Dias Toffoli, do STF, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre os desdobramentos da denúncia contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre suposto crime de homofobia. A determinação do ministro Dias Toffoli, relator do processo, teve como base a exoneração de Milton Ribeiro do cargo de ministro da Educação no dia 28 de março deste ano. A Procuradoria-Geral da República denunciou Ribeiro por suposto crime de homofobia no mês de janeiro. Isso depois de, em uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, em 2020, Ribeiro associar a homossexualidade a famílias desajustadas. De acordo com a PGR, as declarações do ex-ministro da Educação induzem ao preconceito contra homossexuais, colocando-os no campo da anormalidade. Desde 2019, o crime de homofobia é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Como Milton Ribeiro perdeu foro por prerrogativa de função no STF após deixar o cargo, a Procuradoria-Geral da República deve indicar em qual instância o processo vai seguir. Além do suposto crime de homofobia, a PGR também abriu uma outra investigação em março deste ano contra o ex-ministro Milton Ribeiro para apurar denúncias de irregularidades na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Ministério da Educação. Na semana passada, a relatora desse caso no Supremo, ministra Carmen Lúcia, aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou o envio do inquérito para a Justiça Federal em Brasília.
plenário virtual do Supremo formou maioria para que o estado de Alagoas distribua entre os 13 municípios da região metropolitana de Maceió o dinheiro arrecadado com o contrato de concessão do serviço público de saneamento básico. O julgamento no plenário virtual é para referendar decisão provisória do relator, ministro Edson Fachin, que declarou inconstitucional parte das normas que estabeleceram o repasse integral ao governo de Maceió do valor da concessão do serviço público de água e esgoto. A sessão fica aberta para a manifestação dos ministros do STF até sexta-feira. Na ação, o Partido Socialista Brasileiro alega que não distribuir o dinheiro do contrato entre os municípios que fazem parte da região metropolitana viola os princípios federativo e da autonomia municipal e desrespeita o direito à saúde básica e à titularidade dos serviços de saneamento. Na decisão, o ministro Edson Fachin afirma que a divisão evita a captação abusiva de recursos pelo Estado e que a legislação prevê que a gestão dos valores deve contemplar todos os entes envolvidos. O Conselho Nacional de Justiça e os presidentes dos tribunais superiores assinaram hoje em Brasília o termo de cooperação para a consolidação do Banco Nacional de Precedentes, o BNP. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a plataforma vai reunir e padronizar o conteúdo dos precedentes dos tribunais e as estatísticas sobre o tema para tratamento uniforme das demandas judiciais repetitivas ou de massa, com acesso rápido e fácil consulta. A vantagem do precedente é que ele estabelece uma tese e que nós já sabemos o que nós podemos e não podemos fazer. Isso por quê? Porque os precedentes transmitem segurança jurídica na medida em que, se todos, como disse o ministro Humberto Martins, se todos são iguais perante a lei, todos têm que ser iguais também perante a jurisprudência. O banco vem para reforçar o Código de Processo Civil com relação à valoração dos precedentes, bem como sua evolução no sistema jurídico e a busca pela uniformidade, publicidade e estabilidade do sistema jurisdicional. A plataforma vai servir como repositório unificado, voltado para a pesquisa de texto e estatística. A pesquisa apresentará informações para toda a comunidade jurídica, separada em painéis específicos, com informações sobre o tema e a classe. O banco será alimentado pelos tribunais e a gestão será dos departamentos de pesquisa judiciária e da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento do CNJ. A resolução do CNJ foi aprovada em fevereiro deste ano e lista os precedentes que devem ser observados pelos tribunais para a uniformização da jurisprudência. A ampla divulgação e o acesso ao público em geral das decisões judiciais, em especial daquelas destinadas à uniformização da jurisprudência, como as proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, e as decorrentes dos julgamentos do microsistema de precedentes, certamente facilitarão a estabilidade das decisões e a promoção da segurança jurídica em âmbito nacional. Maximizar a sinergia entre quem? Entre o CNJ, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores. Mas isso tem um objetivo, que é em prol da ampliação e da consolidação do Banco Nacional de Precedentes. O acordo de hoje, que hoje assinamos, além de reforçar esta unidade, se reveste de grande importância para a nossa justiça, por se tratar de mais uma ferramenta que visa contribuir para a segurança jurídica e a coerência nas decisões judiciais. É esse esforço coordenado, inédito, que promete impulsionar a valorização dos precedentes em nosso sistema. E durante a sessão de hoje, tomaram posse como conselheiros o juiz Giovanni Olson e o advogado Marcelo Terto Silva. Eles assumem o primeiro mandato. Já o conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues foi reconduzido ao CNJ depois de concluir primeira passagem pelo órgão em outubro de 2021.
Justiça do Rio de Janeiro decreta a prisão preventiva de delegada que teve quase 2 milhões de reais apreendidos dentro de casa. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Até já. A TV Justiça é de suma importância para a sociedade porque ela mostra o dia a dia do judiciário e de todos os seus envolvidos. Ela é completamente diferente de todos os outros jornais e eu digo isso porque as informações trazidas são sempre temas presentes na rotina do brasileiro, são questões jurídicas que muitos desconhecem ou que têm dúvida, enfim, trazendo esclarecimentos à sociedade em geral. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou hoje à tarde a prisão preventiva da delegada da Polícia Civil, Adriana Belém. Nesta terça-feira, durante a operação do Ministério Público, com autorização da Justiça, Adriana teve quase 2 milhões de reais em espécie apreendidos dentro da casa dela, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. O dinheiro estava guardado em malas e sacolas de lojas de marca. A operação tem como alvo uma rede de jogos de azar que seria comandada pelo contraventor Rogério de Andrade e pelo PM reformado Rony Lessa, que é réu pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Segundo as investigações, os dois suspeitos abriram casas de apostas e bingos em diversos estados. E ainda sobre Rony Lessa, por unanimidade, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso apresentado pelo PM reformado e manteve o julgamento no Tribunal do Júri pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes em 2018. Os ministros seguiram o relator, ministro Rogério Schietti, que em março já havia negado o pedido de absolvição sumária do ex-policial. Depois da decisão, a defesa apresentou um recurso que agora foi negado. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Ceará firmaram um acordo na área de inovação. O acordo de cooperação técnica entre o STJ e o Tribunal de Justiça do Ceará estabelece parceria na área de inovação e inteligência artificial para o aprimoramento dos fluxos de ações judiciais e promover políticas de modernização, aperfeiçoamento e acesso à justiça. Na cerimônia de assinatura do termo, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, ressaltou a importância da cooperação entre os dois tribunais em prol do Poder Judiciário e do cidadão. O Tribunal da Cidadania trabalhando cada vez mais de mãos dadas com a Justiça do Brasil. Nós somos juízes brasileiros. Temos que trocar experiências entre os tribunais do Brasil com o Tribunal da Cidadania, para que possamos ter uma justiça mais rápida, mais eficiente, mais produtiva, mais de qualidade, mas sempre próxima do cidadão. A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará destacou que o uso da inteligência artificial vai proporcionar benefícios para todo o sistema de justiça. Assinamos com o ministro Humberto esse termo de cooperação que vem justamente dar um passo mais largo em termos tecnológicos para a justiça alencarina. Esta justiça que hoje recebe esse banco de dados que vai nos auxiliar com relação à inteligência artificial. Então, hoje, levamos para o nosso Estado esse incremento que irá fazer a diferença, não só para os profissionais do direito, mas principalmente para os jurisdicionados. O acordo de cooperação técnica prevê, por exemplo, a transferência de tecnologias como o sistema Atos, já implementado no STJ. O projeto utiliza a inteligência artificial para verificar, antes de um processo chegar aqui, se existe jurisprudência pacífica na Corte sobre a questão. Em contrapartida, o Tribunal de Justiça deve fornecer informações sobre acórdãos recorridos e petições de recurso especial para alimentar o banco virtual de dados do STJ. E o presidente do STJ suspendeu a liminar que obrigava o Distrito Federal a apresentar plano contra a venda de fogos em 30 dias.
A discussão veio à tona porque em 2020 uma lei distrital proibiu o uso de fogos de artifício barulhentos e entidades protetoras de animais verificaram que as regras não estavam sendo cumpridas. O juízo da Vara de Meio Ambiente do DF deferiu liminar para obrigar o governo a apresentar um plano de providências sobre o assunto em 30 dias. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a liminar. No pedido de suspensão de liminar no STJ, o DF alegou que não há norma federal de cunho ambiental em relação à vedação à posse, à comercialização dos produtos e qualquer proibição nesse sentido atenta contra decreto federal que autoriza a fabricação, o comércio e o uso dos artefatos. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, deferiu suspensão da liminar, verificando lesão à ordem pública, quando o judiciário impõe ao executivo uma obrigação em prazo considerado insuficiente. E o STJ instituiu cotas para mulheres vítimas de violência doméstica em contratos de serviço. A cada minuto, 8 mulheres no Brasil foram agredidas durante a pandemia do coronavírus. E a quantidade de registros revela um cenário preocupante. Só no ano passado, 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no país. Em muitos casos, a dependência financeira do agressor leva a mulher a uma situação de vulnerabilidade ainda maior. E depois de enfrentar o medo e romper com o ciclo da violência, elas precisam também de forças para recomeçar. Na medida em que nós colocamos essas mulheres no mercado de trabalho e abrimos a perspectiva de um maior equilíbrio social e econômico, nós estamos sim criando a possibilidade de quebrar o ciclo da violência. Como forma de contribuir com a independência financeira dessas mulheres, o STJ instituiu uma cota em contratos de serviço contínuos da Corte a ser preenchida por mulheres em vulnerabilidade social e financeira, vítimas de violência doméstica. Essa é mais uma ação histórica de grande importância. Com ela, o Tribunal de Cidadania sinaliza o caminho que deve ser seguido como uma forma efetiva e estrutural de solução para as questões de mulheres que são vítimas de violência. Iniciativa pioneira no Poder Judiciário, a cota corresponde a 4% do total de postos de trabalho em cada contrato com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Segundo a instrução normativa, as cotas são aplicáveis a contratos com um quantitativo mínimo de 50 colaboradores. Para viabilizar o acesso das empresas ao cadastro de mulheres em situação de violência doméstica, o tribunal firmará acordo de cooperação com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Distrito Federal. A implementação da cota estabelecida pela instrução será tarefa da Assessoria de Gestão Socioambiental, com a colaboração da Secretaria de Administração. É importante que fique claro, que o papel do STJ é fornecer o caminho. E como que isso se torna prático? Com a inserção de cláusulas editalícias que façam a previsão da cota. Diante disso, a empresa que ganhou a licitação, ou seja, a empresa contratada, ela vai entrar em contato com as casas que recebem estas pessoas, que a Secretaria de Desenvolvimento Social já indica, como é o caso, por exemplo, da Casa da Mulher Brasileira, e ela vai até lá e analisa o perfil das profissionais que ali se encontram. Faz as devidas entrevistas, faz os devidos testes e a pessoa se encaixando, então ela é contratada pela empresa e vem trabalhar aqui conosco. As trabalhadoras selecionadas dentro da cota terão seus nomes mantidos em sigilo para preservar sua intimidade e segurança. É claro que estas informações elas têm um nível de sigilo. Não são todos no tribunal que vão ficar sabendo que aquela pessoa A, B ou C viveu determinada situação. Isso é uma informação sigilosa, mantida em cadastro da própria Secretaria, da própria Casa da Mulher Brasileira, e o tribunal vai se comprometer com esse sigilo. O importante agora é que uma janela se abriu e quem sabe agora, a partir desse momento, da regulamentação e da efetivação, a gente possa pensar em novas formas de abraçar grupos minoritários.
A seguir, Justiça determina que a União forneça o medicamento canabidiol a uma criança com autismo grave. Voltamos em instantes. A TV Justiça comemora seus 20 anos. E isso é razão de imenso orgulho não só para nós, operadores do direito, mas, sobretudo, para toda a sociedade em geral. Porque informar também é um ato de cidadania. Parabéns, TV Justiça, pelos excelentes serviços prestados à comunidade brasileira. Daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Os detalhes da pauta de julgamentos com o repórter Henrique Amaral. Na sessão de logo mais, os ministros devem julgar um processo sobre uma possível fraude nas eleições de 2020 para a Câmara Municipal da cidade de Jacobina, na Bahia. Todos os candidatos a vereador pelo PP nas eleições daquela cidade foram acusados de fraudar candidaturas femininas para alcançar a cota mínima de 30% determinada pela legislação. A sessão plenária do TSE começa daqui a pouco, às 7 horas da noite. O ex-prefeito de Belém, no Pará, foi condenado ao pagamento de multa de mais de R$1 milhão. Segundo a Justiça, o político não cumpriu integralmente a medida que obrigava a prefeitura a adotar uma série de providências para eliminar o acúmulo de lixo e de aves nas áreas próximas a aeroportos. A Justiça Federal no Pará aplicou multa de mais de R$1 milhão ao ex-prefeito de Belém e a mais 2 ex-secretários por não terem cumprido os termos de uma sentença de 2015 que obrigava a prefeitura a adotar providências para eliminar o acúmulo de lixo e de aves como urubus no entorno do Aeroporto Internacional de Belém, um problema que coloca em risco a segurança aeroportuária. Em relação à gestão atual, a Justiça determinou que seja apresentado um plano de manejo, urbanização, retirada de lixo e prevenção contra a presença de aves, providência que deve ser adotada em 90 dias. Caso contrário, o juízo fixou multa de R$10 mil por dia em desfavor do atual prefeito de Belém e dos secretários de Meio Ambiente e de Saneamento. O Ministério Público Federal em Pernambuco obteve decisão da Justiça Federal em caráter de urgência que obriga o Estado e a União a fornecer o medicamento canabidiol a uma criança de 8 anos de idade diagnosticada com transtorno do espectro autista grave. Conforme a argumentação do Ministério Público Federal, laudos médicos indicaram que a criança já havia sido submetida a diversos tratamentos farmacológicos sem sucesso e resultando em graves efeitos colaterais. Mesmo com o acompanhamento médico, ela desenvolveu comportamento agressivo com crises que ocorrem desde 2016, comprometendo a qualidade de vida da paciente e de toda a família. Diante desse quadro, a prescrição médica foi o uso do canabidiol 200 mg por tempo indeterminado. De acordo com a decisão da Justiça de Pernambuco, os requisitos para a concessão de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde estão presentes no caso, como a incapacidade financeira da família, já que a mãe da paciente está desempregada e comprovou não ter condições de arcar com a medicação, assim como a comprovação médica da necessidade indispensável do medicamento e da ineficiência de outros remédios já usados. Em Cáceres, interior de Mato Grosso, vamos mostrar um exemplo que está rendendo frutos. A ressocialização por meio do trabalho tem transformado a vida de recuperandos. Esta é a cadeia pública do município de Cáceres. Atualmente, 374 reeducandos cumprem pena no local. Diversos projetos de ressocialização são desenvolvidos na unidade prisional, entre eles oficina de malharia e costura. Nelson é um dos recuperandos que participa do projeto Espaço Reviver. Para ele, as atividades na horta hidropônica dão esperança de uma vida melhor. Nos dá uma nova realidade de trabalho, de dedicação e entender o nosso erro também, para depois chegar na rua e não errar novamente. O recuperando, inclusive, já tem planos após cumprir a pena. Meus planos é trabalhar como eu sempre trabalhei. Na verdade, eu fiz um erro, um só, e já fui pego, então não compensa. Para mim, não. Então eu vou voltar a trabalhar, terminar a minha faculdade e estudar, porque isso aqui não compensa, não. Errar, todo mundo erra. E basta olhar para frente
e não querer persistir nesse erro, né? E sabe por que o Poder Judiciário de Mato Grosso e a Secretaria Estadual de Segurança Pública apoiam iniciativas como essas no sistema prisional? Dá oportunidade para aqueles PPLs, né? Pessoas privadas de liberdade, para que ele tenha, assim, o seu cumprimento da pena seja mais abrandado e quando ele voltar para o seio da sociedade, ele tem uma profissão. Nós poderemos colher os bons frutos disso e contribuir. Não vai acabar, não é suficiente, mas é uma semente que será plantada para que nós possamos contribuir com a diminuição da violência na nossa cidade. E uma última notícia. A Justiça Federal da Primeira Região negou uma ação de improbidade administrativa do Ministério Público Federal contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e outras 5 pessoas pela crise do oxigênio que ocorreu em Manaus em janeiro de 2021, em meio à pandemia da Covid-19. Segundo o juiz federal Diego de Oliveira, a ação não aponta uma relação direta com a responsabilização dos 6 citados por ato de improbidade administrativa. A decisão ainda cabe recurso. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma boa noite. Até amanhã.